Fala galera, boa noite, boa noite. Mais uma semana de feriado. Sejam bem-vindos a mais uma live com o especialista Seus Farm. Valeu, Átila. Já rápido no gatilho, mandando aí o tema pra gente. Vamos falar sobre impactos emocionais e resultados de vendas. Cara, um tema mega interessante pra gente. Sejam bem-vindos, vem que vem. Cara, o Vini já tá na área, eu já vou te puxar. Galera, o business desses caras é mega interessante. Bati um papo rápido aqui mais cedo com o Vinícius e, cara, eles têm uma plataforma chamada Zen Club. Ele vai explicar aqui. Cara, fala de terapias, cara, e tem programas para empresas e pessoas, enfim, ele vai explicar um pouco melhor o que vendas é para eles, como que eles fazem vendas. E, cara, tem os aspectos ali psicológicos, emocionais, que eu acho que são mega relevantes para a gente entender e tentar trazer para a realidade das nossas operações. Então, como sempre, cara, nessas lives com especialistas, a gente tem tentado trazer conteúdos transversais, né? Coisas que possam servir para a tua operação, coisas não tão ditas sobre vendas, não são ferramentas milagrosas, não são técnicas milagrosas, são, cara, conteúdos de fato, são conteúdos relevantes que, se você, cara, conseguir parar um pouco para absorver, você pode aplicar na realidade da sua operação. Então, cara, é um tema que eu acho que com certeza vai trazer insights para a tua operação. Então, seja muito bem-vindo, vem chegando. Para quem não sabe, está acompanhando aí, cara, Seus Farm é uma das primeiras aí Sales as a Service do Brasil. A gente tem estruturado operações de vendas para empresas que demandam disso. Então, cara, a gente tem uma grande responsabilidade em trabalhar com as melhores práticas, entender, cara, as melhores ferramentas, formar os profissionais de um jeito escalável. Por isso que conteúdos como esses aqui são mega relevantes para a gente. Então, cara, para quem não conhece, prazer, eu sou Fábio Oliveira, eu estou o CEO aqui da Seus Farm. Trabalho com vendas há muitos anos, cara, venho aprofundando isso, entendendo isso, esmiuçando isso. Então, cara, é muito, muito, muito divertido pra gente conversar com gente como o Vinícius, que vai entrar aqui há pouco. Prazer, cara. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Depois de alguns problemas técnicos, conseguimos. Não, faz parte, só ao vivo é assim mesmo. Galera, mais um feedback então aí, só ver se o áudio e o vídeo tá chegando bem. Se puder dar um feedback pra gente, eu já vou pedindo pro Vinícius se apresentar aqui, já que a gente teve esses problemas técnicos para começar a live. Pedindo também para vocês compartilharem conteúdo aí, compartilharem a live com quem vocês acharem que precisa ouvir esse conteúdo. Eu tô mega curioso para te ouvir, sendo bem sincero, Vini. Cara, vamos lá. Primeiro, brigadaço por criar esse tempo pra gente. E para ir direto ao ponto, eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse de você, quem é o Vinícius, cara, como é que tu foi parar nesse negócio, explicasse tua relação com vendas. Cara, pode contar do jeito que você se sentir mais confortável aí para a galera te conhecer um pouco. Beleza? Perfeito, bora. Sou Vinícius Ventura, hoje eu sou diretor de vendas do Zen Club, eu estou à frente da área comercial. E como eu caí na área comercial, é quase que engraçado a maneira. Foi meu primeiro estágio que eu arrumei na vida, foi um estágio na área de marketing. E aí essa empresa que eu trabalhava, ela era uma casa, e eu ficava no andar de cima, onde ficava o marketing, e no andar de baixo ficava toda a área comercial. E eu via que as pessoas do comercial eram muito mais felizes do que o time de marketing que eu trabalhava. As pessoas eram mais animadas, mais felizes, tinham uma dinâmica muito mais interessante. E eu, como era estágio, eu falei para o meu chefe, falei, olha, eu tenho a impressão que o pessoal do térreo é mais interessante de trabalhar para eu aprender, e eu quero fazer meu estágio lá na área comercial, como é que eu faço para mudar? E aí mudei, fui trabalhar na área de vendas, isso faz 16 anos, e desde então nunca mais saí. Passei por todas as cadeiras que uma área de vendas pode imaginar. Já passei por empresas muito grandes, como o LinkedIn, como a Uber, né, na área corporativa da Uber, e ADP, enfim, várias empresas que têm uma escola de vendas muito forte sobre treinamento, desenvolvimento profissional. E há 6, 7 meses eu aceitei o desafio de estruturar a área comercial do Zen Club
que hoje, quando eu entrei, eram 2 pessoas, já estamos em 8, então é uma empresa que está com uma crescente muito grande, e o meu desafio hoje é fazer a área um lugar legal, que era o mesmo lugar que eu quis trabalhar há 17 anos atrás, transformar esse mesmo ambiente para outras pessoas terem esse mesmo prazer que eu tive em trabalhar na área comercial. Cara, animal, animal. Interessante que você fala da área comercial e, pelo menos a minha primeira impressão aqui, assim, passa uma leveza mesmo, né? Então, acho que parece ser muito verdade para você essa questão de ter, cara, o ambiente, o clima, criar uma área gostosa de se trabalhar, né, e tal. A área comercial por si só ela é uma área de muita pressão, né? Então a gente lida muito com números, métricas, volume de acontecimentos e etc. Então eu acho que o papel de uma área, pensando em pessoas, né, sendo um people person, olhando para pessoas, é você tentar criar o ambiente mais agradável possível para que a empresa seja o porto seguro e não o problema. Que a gente Claro. tenha no nosso lado um ambiente super interessante, agradável, feliz, de relacionamento bom. Eu sempre falo para o meu time, o lugar de errar é comigo. Se é para fazer alguma coisa errada, ter falha de pitch, dúvidas, etc., erra dentro de casa, porque o mercado não perdoa. O nosso papel é direcionar para que esses erros não aconteçam. Cara, isso que você falou já é um pilar para a construção de algo que é fundamental, que é a relação de confiança, né? Porque a gente vê diversas operações onde parece que são nós contra eles, né? O time contra a gestão e vice-versa, ao invés de se apoiarem, porque todo mundo quer a mesma coisa, né? Parece loucura dizer isso, mas é muito comum, né? No final do dia, todo mundo quer a mesma coisa e cada um fala um idioma. Cada um está num planeta diferente. E eu acho que o papel de você criar um ambiente legal é mostrar para o time que tecnicamente te enxerga como quase que um inimigo, que a gente está brigando pela mesma coisa. A gente está Sim, brigando por sim. market share, por melhores negócios e etc. Então, acho que a criação do ambiente, acho que entra um pouco no que eu acredito sobre o quanto o emocional ele é relevante e importante para o sucesso de uma pessoa na área comercial. Então, acho que quanto mais espaço você dá para as pessoas se sentirem bem, naturalmente, emocionalmente, as coisas vão acontecendo para um lado positivo e o resultado acaba virando uma consequência e não uma briga por ele. Acho que tem um pouco desse lado, do meu lado, de acreditar nisso como um Cara, pilar de vendas. isso para a realidade de algumas operações que eu vejo soa quase como algo utópico, né? Não para mim. Eu, sinceramente, Fábio, acredito que é possível. Mas Uhum. olhando para algumas operações, eu vejo como quase utópico. Então, Vini, vamos entrar nesse negócio aí. Explica pra gente que troço é esse, como que é isso. Vamos aprofundar. Tá, Ah, se você puder falar um pouco da Zen Club também, né? claro. Um pouco para a galera conhecer o que é e tal. E aí vamos entrar nesse negócio, porque eu tô mega curioso, Vini. Maravilha. O Zen Club é uma plataforma, né, uma empresa de tecnologia, e basicamente é uma plataforma de gestão de saúde emocional. Então, dentro da plataforma, a gente separa em 3 grandes pilares de negócio. O primeiro deles é conteúdo. Então, enfim, ainda existe um tabu quanto terapia ser um remédio e eu só busco alguma coisa emocional quando eu tenho um problema. E esse pilar de conteúdo ajuda as pessoas a se sensibilizarem e entender que a saúde emocional ela é um cuidado perene e não uma coisa pontual. Ok. Partindo para o segundo pilar, são as consultas de fato. Então, a gente tem hoje 22 mil terapeutas dentro da plataforma, Caraca. que atendem 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as especialidades imagináveis. E sendo uma empresa de tecnologia e dados, tudo que acontece dentro da plataforma, a gente extrai esses dados de maneira que sem exposição dos usuários, e eu gero um mapa emocional para as empresas, apontando onde estão os maiores gaps emocionais, se está em ansiedade, em autoestima, em dificuldades de relacionamento. O meu time de gerente de contas entra dentro desse ambiente e ajuda a endereçar esses gaps identificados. Caraca, incrível. Tentei ser sucinto, mas basicamente a gente faz tudo isso. Então, para as empresas, vocês fornecem, vamos dizer, as consultas para os funcionários, somado a uma análise, cara, do que foi levantado nessas consultas, etc. e tal.
para que a empresa possa estabelecer um plano de ação e, de fato, ali com base em insumo real do que está acontecendo na vida das pessoas, né? Tem uma máxima que diz que uma opinião é só o que está na cabeça de alguém. Então, a ideia é que a gente leve dados para isso. Então, com os dados, a gente coloca o nosso time de gerentes de conta para endereçar esses possíveis gaps emocionais que dificilmente uma pessoa se sente à vontade em se abrir dentro do ambiente de trabalho. Ainda a pessoa mais não vai chegar no RH e reclamar do chefe sabendo que pode ter um impacto. Então, a gente vira um braço externo, um ambiente confiável, seguro, onde as pessoas podem fazer isso e a gente endereça essas dificuldades de maneira soft, não na base do foi ele quem disse ou alguma coisa nesse sentido. Claro, cara, animal, e eu mega acredito na proposta porque passei por operações, amigo, a empresa onde eu sou sócio ainda, atuava como head, só na área comercial tinha mais de 70 pessoas. Então eu sei o que é ter problemas com pessoas, de relacionamentos, falta de confiança, cara. Então, porra, é um trabalho, acho que fundamental, né? Maneiro, assim. Agora sim, vamos lá. O que a gente estava falando, cara, como é que se constrói esse negócio? Como é possível? Explica pra gente, Vini, porque é o que eu falei, assim, só para provocar um pouquinho a galera que está aqui, que está ouvindo, né? Primeiro que construir um time já é muito difícil, lidar com pessoas já é muito difícil, lidar com um time comercial é peculiar, lidar com um time comercial sob mega pressão e fazer com que alcançar resultado não seja uma briga, mas seja prazeroso. Cara, explica pra gente como que é esse conceito, como faz isso, só para contextualizar a galera aí, o que a gente está falando, né? Maravilha. Geralmente eu falo para todo mundo, para o meu time, para as pessoas, que a gente da área comercial, o meu time, de fato, qualquer pessoa da área de vendas, a gente não vende nada. A gente cria um ambiente agradável para que o outro se sinta à vontade para comprar. Então, a gente parte desse princípio que o poder da compra não está na mão do vendedor. Ele está na mão de quem vai comprar. Tanto que a decisão final sempre é do comprador, seja para carro, seja para assinar uma TV a cabo, seja para uma plataforma B2B que a empresa contrata. Então, dito isso, a empatia é o primeiro passo para que isso aconteça. Então, pensa que você pode ser a maior empresa do Brasil, vendendo para a maior empresa do mundo. No final do dia, vai ser o vendedor e o comprador negociando e conversando entre eles. O B2B se resume a duas pessoas negociando e tentando encontrar um lugar comum onde seja confortável para os dois. Então, a capacidade de você, enfim, ter uma inteligência emocional no momento de negociação, ela é quase que mandatória. Você saber se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está buscando. E quando eu falo outro, não é o outro empresa, é o outro pessoa. Que problema que eu resolvo para o comprador? Às vezes a área de compras precisa de um desconto. Às vezes a área de RH quer uma solução para conseguir ter mais protagonismo na gestão de pessoas. A área financeira quer ter um saving de grana e quer gastar menos com uma solução que vai entregar mais. Então, acho que a empatia, o primeiro negócio sai do nosso mundinho, que é meta, e se põe no sapato do outro e entende o que esse cara está buscando do nosso lado. Então, esse é o primeiro passo, que a empatia sendo um dos pilares de saúde emocional. Eu tenho até uma cola aqui que eu anotei para não esquecer. Legal. Existe uma conta que é uma equação emocional que eu falo que a confiança ela é igual a credibilidade mais confiabilidade mais segurança psicológica dividido por interesse pessoal. Quer mostrar para a galera aí? Tá na mão aqui, tá na cola anotado. Isso aqui fica colado no meu computador num post-it, que isso é o que eu levo, saúde, que eu levo isso como principal. Então, primeiro Fica passo. tranquilo que não é Covid não, e também não pega aqui pela live, tá? Fiquem tranquilos. Tá se cuidando? Tá se cuidando? Boa. Ótimo. Cara, repete pra galera, por favor, Vini. Confiança é igual a credibilidade mais confiabilidade mais segurança psicológica dividido por interesse pessoal. Caraca, vou ter que anotar isso, né? Boa. Essa explica pra gente essa fórmula aí.
Claro, vamos lá. Então a confiança é a base de tudo. Ok. Quando você vai... A relação de vendas é uma relação pessoal. A gente gostando ou não, os números super ajudam, eles te levam para algum lugar, mas quando chega ali no momento de negociação, são duas pessoas conversando. Então tudo parte disso, né? Do ponto da confiança. Quando a gente fala em credibilidade, entra um pouco de a empresa que você oferta te passa credibilidade suficiente para que aquele serviço seja o bastante para quem eu estou oferecendo. Ok. Então, entra um pouco do lado da empresa. O que a empresa tem como pilar? Autoridade, os valores... talvez também. Credibilidade tem a ver com autoridade, com reputação. Que a empresa já... Entraria um pouco mais em confiabilidade ali. Ok. No meu ponto de vista. Mas o que eu falo, o que eu demonstro, os valores que eu falo de fato acontecem. O que é o... Tem uma expressão chamada WYSIWYG, que é o que eu vejo, é o que eu faço. Isso acontece na realidade? Isso vencido, a gente vai de fato para a confiabilidade, que entra muito naquilo que você comentou. Que é, eu sei o que eu estou falando, eu entendo desse mercado, eu sei quais são de fato os principais pontos que fazem com que a minha solução seja o bastante ou melhor do que o que a empresa está buscando. E aí vem a segurança psicológica, que é, eu não estou trabalhando num ambiente de pressão, onde se eu perca isso vai me causar um problema, onde eu tenho a capacidade de negociar, eu não estou desesperado para que isso aconteça, que aí entra o meu papel do meu lado, que é a criação desse ambiente onde as pessoas têm que estar à vontade para ir para o mercado e não fazer as coisas com desespero. Ok. Tudo isso dividido pelo interesse pessoal, que volta naquilo que é o outro lado, o que ele vê de interesse naquilo que eu faço, aonde os interesses se encontram. O que você me cobra é o bastante para resolver o meu problema, o que você me oferece é o bastante para tirar uma carga de trabalho operacional, para melhorar a minha operação, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, com essa equação, eu acredito que é um desenho comercial que funcione e que tenha uma capacidade de resultado sem trazer aquele ambiente que você comentou agora há pouco, aquela pressão extrema, aquela concorrência desonesta entre áreas que não se conversam. Isso é a base para que todo o resto funcione. Cara, animal, deixa eu ver então o seu resumo aqui, se eu anotei certo. Cara, o resultado vai ser, né, igual a credibilidade mais confiabilidade, mais segurança psicológica, que é o que você chama de ambiente seguro para as pessoas, né? Onde as pessoas se sintam seguras, um ambiente de confiança, posso dizer também assim, né? Uhum. Dividido pelo interesse pessoal de todas as partes, das pessoas do time, do cliente na ponta, né? Uhum. Cara, faz muito sentido, faz muito sentido. E assim, agora, eu acho que o grande desafio para isso, agora uma pergunta para ti, galera, Claro. lembrando que aí quem tiver pergunta, pô, ajuda muito porque enriquece o nosso assunto, enriquece a nossa discussão e para o final eu vou e aqui até o fim eu vou separando o tempo para que o Vini consiga responder as perguntas de vocês. Mas eu já tenho aqui algumas, Vini. Vamos Seguinte, lá. cara, credibilidade, porque eu concordo em grau, número e gênero quando você fala que, apesar de a gente ter cada vez visto o pessoal fomentando mais uma cultura data-driven, mais orientado a dados para tomada de decisão, ferramentas. A gente fala hoje que vendas virou processo, né? Que engenheiros hoje vendem mais. Eu entendo a importância de cada ponto desse que é levantado, mas eu concordo muito com você. E vou te dar um exemplo prático hoje. Cara, quando eu atendo os clientes da Sales Farm, o resultado é completamente diferente de quando algumas outras pessoas do time atendem. E, cara, é exatamente o mesmo discurso, né? O produto é o mesmo, o discurso é o mesmo. Eu consigo entender aonde estão os fatores e não está no processo desse caso. Não está na ferramenta, não está na tecnologia. Está no ser humano. Sim. Né? E eu vejo isso em diversas operações. Então, concordo muito com isso que você
traz, assim. Mas o que eu te pergunto é assim, cara, como de fato você faz para construir esse ambiente? Para levar as pessoas a esse nível, cara, de estado de espírito, posso dizer? Pode, claramente. Posso dizer? Cara, eu acredito que é necessário estar num certo estado de espírito para performar, né? E o caos faz parte dele também. Então, cara, quais são as dinâmicas, como você faz, como funciona, quais são as tuas rotinas como gestor, como líder, cara, para criar esse ambiente para a galera que está ouvindo e quer ter esse ambiente na sua empresa, seja vendedor ou não, né? Não, perfeito. Mas quer ter esse ambiente. Como é que você faz? Tá. Basicamente, a gente tem que ter a clareza do objetivo. Então, a gente tem traçado no horizonte muito longe onde a gente quer chegar. Ok. E dentro de onde eu tô, para onde eu quero chegar, a gente tem os pequenos milestones que tem que ser o mesmo para todo mundo. Ok. Não adianta eu querer olhar para um tipo de métrica e as pessoas do time olharem para outro tipo de métrica e acreditarem que aquela é importante e diferente da minha. Então, acho que o primeiro é ter um objetivo comum. Todos queremos chegar ao mesmo lugar. E a gente tem os combinados do nosso dia a dia, que é, se alguma das métricas que a gente define juntos. Existem as metas naturais que as empresas têm, as áreas têm que ter, mas aí a gente define junto quais são os KPIs de fato que são interessantes que a gente vai olhar juntos. Então, quando a gente vai conversar nos nossos one-on-ones, todo mundo sabe o que a gente vai olhar. Não tem surpresa, não tem novidade de falar, não, isso eu não sabia. Tudo está combinado, quais são os números que são relevantes, quais são as informações que são importantes, porque volta um pouco naquilo que você falou, que o processo ele também faz parte para que o talento consiga se sobressair sobre o processo. Então, A gente tem muito claro quais são os objetivos de cada área, de cada indivíduo, e o que a gente quer como time, e todas as nossas interações são baseadas nisso. E se em algum momento a gente encontrar alguma das métricas que não estão condizentes com o resultado final, a gente volta e revisa. Ok. Então, é uma formatação de gestão quase que horizontalizada. Então, eu tenho as responsabilidades por toda a área, por tudo o que acontece, mas todas as alterações, aumentos, reduções ou números que a gente passa a olhar, eles são combinados entre o time e todo mundo está confortável com aquilo. Então, é o primeiro passo. O time não vai ser cobrado por uma métrica nova sem antes todo mundo estar de acordo e saber o que vai acontecer. E todas as mudanças que acontecem sempre são olhando para aquela cenourinha que está lá no final do túnel, acesa, esperando a gente chegar. Animal. E isso é o principal, assim. E as pessoas confiarem, né? Acho que confiança é o primeiro passo. Acho que volta na equação que tudo aquilo é igual a confiança. Da mesma forma que existe uma confiança do mercado perante a solução, da pessoa perante o vendedor, tem que existir uma confiança igual ou maior dentro de casa. Onde se a pessoa virar e falar, putz, desculpa a palavra, mas fiz uma cagada. Ele sabe que a gente vai resolver o problema junto, eu não vou procurar caça às bruxas. A gente vai resolver o problema, identificar onde foi que aconteceu, fazer o fine tuning daquilo para que não aconteça de novo. Cara, animal. Fala, Henrique, grande abraço, saudade. Vini, a gente está falando de inteligência emocional, né? E até aqui, para quem acompanhou e quem vai acompanhar, para tentar, assim, tornar bem didático o conteúdo que a gente está entregando para a galera, né? Cara, sobre o aspecto de segurança psicológica, no sentido de como gestor, como líder, criar um ambiente seguro baseado em confiança, que é toda essa equação que você explicou aqui. E, cara, isso é fundamental para que o estado de espírito do time, para que eu tenha essa relação de confiança e consiga, cara, alcançar os resultados. Mas, assim, entrando um pouco em inteligência emocional, eu queria te abrir uma coisa que eu penso e queria muito saber da sua opinião, porque, cara, primeiro porque vocês na Zen Club são especialistas aí, cara, em lidar com essa questão de comportamento humano, que de fato, cara, é mega complexo. Mas, assim, eu tenho uma tese, uma teoria minha, minha experiência. Eu sou um cara que vem de vendas a minha vida inteira e eu entendo que vendas exigem uma inteligência emocional. Eu imagino assim,
como se inteligência emocional fosse um músculo e eu tenho que trabalhar essa musculatura emocional que para vendas ela vai passar por alguns aspectos. Por exemplo, financeiro. Quem trabalha com vendas via de regra tem seu maior ganho no variável. Via de regra tem seu maior ganho no variável. Mas as contas são fixas. Então, a pessoa precisa desenvolver uma musculatura emocional para lidar com a questão financeira da sua vida. Né? Totalmente. Aprender a ter meta, a correr atrás do que eu não tenho, a pagar a conta que eu já tenho. Lidar com isso exige uma adaptação emocional. Assim como lidar com meta, com a pressão de todo mês começar do zero e ter que estar entusiasmado para atender o último cliente como se fosse o primeiro. Isso não é natural. O natural é ficar sem energia, é ficar... Então o cara que trabalha com venda tem que manutenir isso. Enfim, eu não vou estender tanto, eu posso citar vários exemplos. Mas o meu ponto é, eu acredito que inteligência emocional em vendas passa por alguns aspectos que são únicos, que são talvez até peculiares à profissão de vendedor de vendas, né? E, cara, essa inteligência emocional que você se refere, porque eu levo muito pro ponto de, assim, o cara que vai trabalhar com vendas, ele tem que ter a inteligência emocional a nível D, não permitir que nem fatores internos nem externos interfiram no seu resultado. E aí ele precisa ter capacidade de não permitir ou de se blindar emocionalmente para que, independente do problema que ele esteja vivendo na sua vida pessoal, fora ou dentro da empresa, ele continue tendo resultado. Eu levo muito para esse aspecto e treinar isso não é nada óbvio. Então, cara, é nesse sentido que você fala, não faz sentido. Cara, eu queria te ouvir nesse aspecto. Eu basicamente separo em 4 principais pilares quando a gente fala em saúde emocional, que é o autoconhecimento. Então, o que está acontecendo comigo? A minha motivação está baixa? Eu conheço qual que é a minha carga, onde eu recarrego essa energia que está acabando? Então, o autoconhecimento ele é extremamente importante. Tem pessoas que se reconectam com a energia com a família, com os amigos, com uma viagem, com... Enfim, claro que não dá para você viajar todas as vezes que você está se sentindo desmotivado, mas basicamente você ter o autoconhecimento emocional. Onde eu tô, de onde eu vou tirar essa energia que me falta, ou essa energia que me sobra. Como eu canalizo isso para um lado positivo. O segundo é o controle emocional. Como que eu controlo? Então, eu estou ansioso porque eu sei que meu mês não vai ser dos melhores. Como eu controlo essa ansiedade? Para onde eu vou para que isso aconteça? Então, eu canalizo isso para um lugar positivo. Então, pensando no ambiente natural de vendas dia a dia. Tá faltando, eu não vou bater minha meta, eu estou super ansioso porque eu não vou bater minha meta. Onde eu vou gastar essa energia? Eu vou prospectar mais. Eu vou retomar contatos antigos, eu vou buscar esse tipo de coisa. O terceiro, que eu acho que é o mais, não importante, mas ele é o mais delicado, que é o reconhecimento das suas emoções e dos outros. Então, isso é natural quando a gente está num processo de conversa, você sente que a pessoa está gostando ou não do que você está dizendo. O caminho que você está tomando está indo por um lado que é, de fato, inspiracional para o outro ou está sendo negativo. Então, reconhecer as emoções é super importante. E com tudo isso, você tem um bom relacionamento. No final do dia, com esses 4 pontos, você falou 3. Autoconhecimento, controle emocional, reconhecimento... reconhecimento das suas emoções. E o 4º seria das emoções dos outros. O relacionamento. Se relacionar não é fácil. Isso. Se relacionar com pessoas que têm um perfil muito diferente do seu, uma pessoa extremamente analítica com uma pessoa que é muito mais motivada por outras coisas. Acaba não sendo o relacionamento mais simples porque tem pouca coisa em comum. Então, como eu uso todos esses 3 pontos para me relacionar melhor? Então, acho que com esses 4 pontos, principalmente o reconhecimento das emoções e saber canalizar onde eu busco o que me falta. Então, tô pensando nas contas que eu já tenho
por onde uma grana que eu não ganhei ainda. O que me motiva nesse momento é resolver esse problema. Como eu canalizo a minha energia para que isso aconteça? Eu prospecto mais, eu falo com mais pessoas, eu retomo outros contatos. Então, acho que quando a gente tem isso para a gente, por isso que saúde emocional é super importante. Quando eu me conheço e me reconheço onde eu tô, eu falo, opa, pera, deixa eu parar, o que está acontecendo, para onde eu devo ir. Então, acho que esses 4 pilares fazem com que as pessoas consigam reduzir nível de ansiedade, melhorar os relacionamentos e conhecer um pouco o lado do outro também. Cara, Respondi, animal. não? Claro, não. Agora eu quero te explorar mais. Pô, afinal de contas, sempre digo, eu tô te pagando uma fortuna por esse papo, né? Maravilhoso. Vamos lá. Cara, você acha que o gestor tem um papel em cada ponto desse? Até que ponto é responsabilidade, dentro de autoconhecimento até, né? É uma autorresponsabilidade, é uma integridade pessoal do profissional, até que ponto o gestor tem um papel fundamental nisso? E se você puder me dar, assim, exemplos de como você trabalha cada ponto desse. Então, cara, como que você trabalha dentro do seu time o autoconhecimento, o controle emocional, o reconhecimento das suas emoções e dos outros e dos relacionamentos? Acho que seria bem relevante. Perfeito. O papel do gestor, no meu ponto de vista, né, no meu humilde ponto de vista, é deixar que o ambiente seja favorável para que tudo isso aconteça. Ok. Então, saber a hora de você não invadir algumas peculiaridades. Tem coisas que são personalidades, que são imutáveis, e tem coisas que são trabalhadas, como a musculatura que você comentou. Eu gesticulo bastante aqui, então já... Não, eu também, relaxa, relaxa. Desculpa. Tá maravilhoso, vambora. Maravilha. Então, primeiro, o gestor ele tem o papel de reconhecer esses pontos nos seus colaboradores, no seu time. Ok. Então, acho que esse é o ponto principal. E quando a gente fala sobre esses 4 pontos, acho que não vou citar nomes aqui, mas o autoconhecimento, por exemplo, emocional, esse é um ponto relativamente simples de você identificar, que é em conversas difíceis. Então, você sabe que existem pessoas que se você espreme um pouco mais, aperta um pouco mais, a pessoa pipoca, enfim, vai para um outro lado e você reconhece ali que a pessoa não se controla e ela dá espaço para que a coisa fique maior, que a situação fique maior que o posicionamento dela. Ok. Então, acho que esse é o principal ponto e a gente trabalha. Tem uma pessoa no meu time que enfim, ele tem no monitor dele colado alguns post-its, todos eles estão escritos. Isso não é pessoal, é só trabalho. Porque ele é visceral, ele entra na história, ele se envolve, ele fica nervoso. E isso não é positivo num momento de uma conversa mais delicada. Então, acho que o meu trabalho nesse ponto é trabalhar muito mais sobre isso, o autoconhecimento, que já entra naturalmente com o controle. E vai nessa. Então, como eu ajudo o meu time a se controlar emocionalmente? É colocando em situações onde eu sei que são desconfortáveis, mas num ambiente seguro, que é comigo, que é no meu dia a dia. Sim. Então, tem a relação de confiança e você vai saber como trabalhar cada um deles, né? Exatamente. Eu tento ser o mais próximo e o mais amigo, o mais... Não sei nem usar uma palavra para isso, mas o mais acessível possível para qualquer dos assuntos, seja pessoal... Líder, né? Líder. Eu acho que é isso. Muito mais que cobrar métricas e números, é você estar no dia a dia. É liderar, Tiveram pessoas no meu time que tiveram... O familiar teve Covid. A primeira pessoa que ele procurou para conversar foi comigo. Eu me sinto muito bem quando isso acontece. Porque eu sei que ele pode contar comigo. Então isso me faz falar, putz, eu estou num caminho positivo. Vini, eu tenho falado muito, desde que eu comecei, cara, de fato, a compartilhar conteúdos e tal, sobre a diferença entre gestão e liderança, né? Eu acho que qualquer um vai, mas muita gente pode estar na posição de gestão, né? Mas ser líder é uma opção e dá muito trabalho e é muito mais difícil, né? Porque é um a um, né? Por isso que a gente tem os one-on-ones, né? Então, cara, o que você está falando, esses dias eu recebi uma ligação bem rapidinho, mas só para, por favor, cara, enriquecer o que você está falando, tá? Esses dias eu recebi uma ligação de uma ex-coordenadora que eu liderava
na minha antiga empresa, e falando, cara, você é a única pessoa que eu podia me abrir em relação a isso. E aí, cara, por um momento, cara, o que me veio foi assim, porra, valeu a pena, se fosse só pela confiança que essa pessoa tem em mim, já teria valido tudo a pena, sabe assim? Uhum. Cara, Ah, é muito gratificante, né? Então, porra, só esse ponto, porque eu acho que a gente tem um papel à frente porque eu faço a gestão de coisas, mas pessoas é muito melhor que eu lidere, né? Do que fazer só a gestão das pessoas, né? gestão a gente faz de dados, de Exato, planilha, de exato, exato, métricas. exato, 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 Isso é gestão e liderança é outra coisa. exato. Liderança tem a ver com contato, da pessoa se sentir confortável, da pessoa estar bem. É o que eu falo. Se um dia você quiser sair da empresa, eu quero ser o primeiro a saber. Eu quero Claro. entender o que aconteceu. E eu tenho a sensação de que isso acontece quando você tem uma relação muito boa. Eu tomo como exemplo uma das primeiras líderes que eu tive, que eu nem falo que ela é chefe, ela foi uma líder que me ensinou tudo que eu sei a respeito de absolutamente tudo de vendas, que ela foi a primeira pessoa que eu procurava quando qualquer coisa acontecia, porque era uma pessoa que eu tinha essa confiança. Eu tenho isso como um bom exemplo. Então eu sei Animal. que por ali eu consigo encurtar os caminhos difíceis com base na experiência de alguém que sabe mais do que eu. Animal, animal. Mas Boa. vamos lá. Como que eu trabalho, então, você falou sobre autoconhecimento, sobre controle emocional, e a parte de reconhecer as emoções em si mesmo e nos outros? Fácil, O né? reconhecer acho que é o mais difícil de todos, porque pessoas mentem, a gente se Claro. engana e a gente tem o nosso lugar comum que é se acontece isso, eu vou para lá e a gente não consegue. A gente se, como eu posso dizer, a gente quase que se engana em alguns casos, porque a Aham. gente volta para o lugar comum que se fala, putz, isso é difícil de mudar, eu vou voltar para onde eu conheço, porque ali eu sei trabalhar, porque ali é o lugar que eu tenho conforto para isso. Claro. Então, é muito mais se desafiar nos assuntos, qualquer assunto que seja. Vamos aterrissar um pouco em vendas. Então, eu tenho dificuldade, vou chutar um exemplo qualquer. Eu não consigo negociar bem, eu sempre preciso baixar o preço para fechar uma venda. Trazendo para o nosso. O que é isso? Isso é confiança. Você não está confiando que o seu pitch foi o suficiente, que o seu negócio foi bem o suficiente e que a sua reunião foi boa o suficiente para você manter o seu falar, não, o valor de tudo isso que eu te falei é X. Então, quando a gente reconhece com base em dados algum comportamento que se mantém igual, é ali que a gente começa a trabalhar. E esse, por exemplo, foi um exemplo que eu trouxe, que é o desconto todos os momentos, naturalmente ele tem uma relação com a confiança que eu tenho no que eu estou dizendo. Então, Claro. vamos voltar e trabalhar em cima disso. E quando fala sobre relacionamento, eu particularmente faço isso em negociações que meu time fecha, em empresas que são legais, importantes, interessantes de trabalho. Eu passo a mão no telefone e ligo para quem foi o interlocutor da negociação para entender como foi a sensação dele do outro lado sobre o nosso processo de vendas. Existe um processo desenhado no nosso dia a dia e eu entendo ali onde foi que aconteceu. E caso identifique alguma coisa de relacionamento, falar, a pessoa foi muito push, ela foi muito difícil, ou alguma coisa assim, a gente volta e retrabalha essa skill com a pessoa que estava à frente disso. Animal. Como se fosse um controle de qualidade do seu processo comercial, cara, para garantir que a experiência e o relacionamento com os clientes seja o melhor possível. Hoje em dia e cada vez mais, as pessoas compram experiências e Claro. não compram mais um produto. Eu acho que em algum momento no LinkedIn rodou um desenho que era o quanto custa o grão de café, o quanto custa um pacote de café, o quanto custa uma xícara de café e quanto custa o café do Starbucks. É café, tudo é café. Você está pagando a experiência do lugar, o Claro, cara claro. escreve teu nome no copo e etc. Vi nesse ponto que você levantou agora, eu vou te falar algo que eu penso muito assim, né? Eu pensei em diversos momentos em relação à minha profissão, né? Eu vivo de vendas há muito tempo, né? Depois a gente vai tendo outros cargos, outros títulos. Agora eu tô CEO, amanhã eu posso não estar.
Cara, isso tudo passa, mas vendas é a ferramenta que me trouxe aqui, né? E, Uhum. cara, eu vou te falar, eu tinha e ainda penso sobre, cara, ser obsoleto. Cara, será que um dia eu vou ser irrelevante? E aí, cara, quando eu lembro que por trás de um lead tem um ser humano, que por trás de um comprador tem uma pessoa, né? E que a capacidade, cara, que eu tenho enquanto ser humano, porra, de me conectar, de ter uma relação verdadeira, mesmo que seja fazendo uma venda, eu penso que, cara, talvez eu não seja tão insubstituível assim e que, cara, se o ser humano puder fazer uma diferença no processo, ele vai continuar estando no processo. Tem Faz uma sentido? 100%. A gente estava falando sobre isso há umas semanas atrás. Basicamente a gente está muito preocupado e muito olhando para a revolução tecnológica. As máquinas vão tomar a frente de tudo. E o quanto eu estou me humanizando no meu dia a dia. O quanto eu, o indivíduo, vou me diferenciar de todo o resto emocionalmente pronto, preparado e humanizado. Acho que essa é a palavra, não teria outra palavra para usar. A nossa capacidade pessoal é o que vai fazer a diferença. A máquina não sente, máquina não consegue, máquina não tem sensação, não tem guts. Sabe do inglês, o Claro, guts? claro. Máquina nunca vai conseguir ter isso. Então, o quanto a gente se Mas prepara explica pra para galera o que ser mais significa. Explica pra humano. galera, explica pra galera. O guts é o quanto eu sinto alguma coisa, o quanto a gente dá vazão para nossa sensação. Isso é uma coisa que não existe fórmula, não existe número, não existe nada que mostre a nossa sensação. Aquela coisa que você fala, putz, eu acho que vai dar. Eu acho que vai. Eu tô sentindo que deu certo. Então, essa é uma das do que diferencia a gente das máquinas e todo o processo tecnológico, mas muito mais pensando no o quanto eu me humanizo. Eu estava vendo um documentário esses dias, eu não vou lembrar o nome, mas basicamente dizia: o mundo não precisa mais de humanos que repetem sempre a mesma coisa. Isso a máquina faz. O que a gente precisa é de gente criativa, disponível para aprender, o aprendedor e não o cara que replica aquilo que aprendeu há 10 anos atrás. Isso vai fazer qualquer pessoa, em qualquer profissão, em qualquer carreira, não ser substituído por uma máquina ou por um algoritmo. Cara, isso eu acho que é o cerne de tudo que a gente está vivendo agora, né? Porque eu acho que a gente tem a obrigação de ser melhor a cada dia. Eu acho que o ser humano é humano pela capacidade que tem, primeiro porque tem consciência e pode evoluir, né? E eu acho, o Vini, que isso que você está falando é tão, tão, tão relevante sobre o sentir, né? Porque eu acho que a gente está num momento em que todo mundo sabe tudo, cara, e tá muito aqui, né? Eu fiz um curso uma vez chamado Avatar, que fala sobre crenças, ensina, cara, a se reconectar. Eles falam muito sobre isso, fazer o caminho daqui para cá, né? Porque o fato é que, cara, eu consigo perceber coisas muito além do que eu consigo racionalizar, né? E, cara, a gente é muito mais amplo, é muito mais rico do que eu posso perceber enquanto sentir, né? Assim, então, eu acho que nessa linha de experiência, né? O profissional em vendas, a empresa por si só, que conseguisse aprofundar nessas relações, e aí o que você trouxe como tema, acho que faz total fecha esse ciclo, porque se eu não tenho um ambiente seguro, se eu não me sinto bem, se eu não estou confortável, né? Se o meu emocional não está bem, cara, eu vou para a reunião e eu faço mal para outra pessoa, Você né? vai desestabilizado, desestabiliza o outro e aí por diante. Cara, eu costumo dizer uma coisa, não sei onde eu ouvi isso, mas é que assim, as pessoas às vezes vão enfesadas, né? Eu costumo dizer, cara, que assim, alguém que vai enfesado fazer algo é alguém que, cara, precisa fazer uma defecação mental, sabe? Porque se tu vai interagir com outro ser humano, o mínimo que você pode fazer, cara, é se limpar para entrar numa conversa
deixando algo de bom para essa relação, para essa pessoa, né? Que é o que a gente pode fazer no final do dia, né? Independente de negociação, vendas, negócios, etc. Se você sai de uma reunião e fala, putz, o que eu entreguei para essa pessoa, pode ser que não dê negócio, mas eu não entrei num formato ruim, eu deixei uma coisa melhor, eu fiz o meu papel como ser humano, eu não trouxe... Tem uma coisa chamada catarse, não sei se para você é comum isso. Conheço. Todo mundo precisa fazer um processo desses uma vez por mês em algum lugar para que você se limpe e fale, putz, agora eu tô de novo eu do zero para conseguir construir coisas novas e melhores. Eu acho que para amarrar toda a história, tudo isso influencia na pessoa conseguir vender mais. Porque ela tem um ambiente seguro, ela se conhece, ela sabe quais são as técnicas de vendas, ela sabe quais são os números que ela precisa trazer. Tudo isso fechado, o resultado ele aparece. Ou seja, no final das contas, você vai vender, você quer vender. Mas você tem que se interessar muito mais pelo ser humano, na qualidade da conexão, na qualidade do teu estado de espírito, quanto você vai transmitir isso para outra pessoa. Porque eu ouvi uma frase uma vez, eu nunca mais esqueci, não sei de quem é, eu só repito, a frase não é minha, mas ela fala assim, o que você grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que eu faz muito sentido. Já tinha ouvido? Na verdade, eu vi alguma coisa parecida, mas a tradução da forma que você falou é exata. Cara, e eu acho que se aplica muito a isso, porque assim, no processo de comunicação, 7% é a palavra, 23%, se eu não me engano, por cento é o tom de voz, né? E todo o restante é a fisiologia, né? Uhum. Então, cara, o que você fala numa venda, de fato, cara, o que menos importa, mas a qualidade do que você está transmitindo enquanto ser humano. E, cara, a gente tem provas disso todos os dias quase, né? Alguém que vira e fala assim, cara, não sei porquê, porra, não sei explicar, mas, cara, eu tava falando contigo, eu me senti tão bem. Porra, cara, foi tão... Cara, você... Né? Não tem vários depoimentos desses? Eu acho que, cara, o vendedor... Tá aí, Vini. O vendedor tem que transcender do físico, do palpável, do processo pro emocional, né, cara? Por impacto emocional na vida das pessoas, real, né? Como transportar aquilo que eu estou apresentando, porra, para impactar. Cara, faz sentido? Ou é viagem aqui na minha cabeça? Não, totalmente. Eu acho que o que eu acrescentaria é fazer isso de forma consciente. Não ser levado a isso. E por acaso você conseguir Claro. Você conscientemente fazer essa movimentação, aí no meu ponto de vista, é a estrada, o caminho, é a escadaria para o sucesso, onde você consegue dali ter um poder de persuasão positivo, trabalhar de forma interessante, trazer os resultados que se esperam, etc., mas com base na consciência desse caminho. Cara, ó, a Roberta aqui é profissional de pessoas, né? Ela tem uma empresa, uma consultoria de RH. A frase da minha vida: o profissional é uma pessoa e parte importante da pessoa é o profissional. Excelente, Roberto, excelente. Interessante. Eu costumo falar assim, uma vez eu fiz um curso há um tempo atrás que falava sobre criatividade e uma das perguntas é: se descreva sem falar o que você trabalha. Dificilmente a gente consegue imaginar de imediato. Verdade. Então, geralmente todo mundo só pergunta: o que você faz? Não é quem você é, né? O que você faz, gosta. né? Fala, Fabão, tamo junto. Isso aproxima você da máquina. O que você faz? Exato. O que você é? Quem é você sem falar o que você trabalha? Isso é uma pergunta longa. Cara, dizem que para você acertar o teto, você tem que mirar na lua, né? Eu acho que, cara, dessa live aqui, se todo mundo que ouviu e vai ouvir, os vendedores, principalmente quem está no front, sair com esse insight de assim, cara, o próximo cliente que eu vou atender, eu preciso me interessar em muito mais do que fazer uma simples venda, mas, cara, em todos esses aspectos que você falou, né? Tenta entender as emoções que ele está sentindo. Para isso, eu tenho que fazer uma conexão muito real,
né? O pessoal fala muito, Vini, o que eu vejo é isso, falam muito sobre as técnicas, mas não consegue aprofundar nelas, né? Ah, deixa eu criar aqui um rapport, eu vou falar no mesmo tom de voz, eu vou imitar o Vini aqui, pronto, eu fiz um rapport. É mais que isso, né, cara? É muito mais do que isso. É muito mais, eu acredito muito em ser genuíno e não ser o raso, que é o Exato. que você precisa, o que eu te vendo. Não, vamos resolver junto esse negócio. O que eu posso fazer que eu vou te ajudar e você me ajuda porque eu também preciso de você. É uma relação cruzada. Não é Sim, alguém oferecendo e alguém negando ou querendo. É sim, transformar a negociação numa conversa e numa responsabilidade mútua. Acho que claro. quando a gente fala em técnica, em vendas, talvez esse seja um caminho interessante. Talvez não, esse é um caminho interessante para traçar. O Fábio colocou ali, o Fabão, cara, é CEO de uma grande empresa, acompanha a gente. Empatia gera vendas. Eu acho que tem a ver com o que você acabou de falar. Que é assim, porque empatia é se colocar um pouco no lugar do outro, né? Então, se eu esquecer um pouco de mim, pensar em primeiro lugar, cara, no que é relevante para o outro ali, né? De fato, né? Tá interessado real. Eu acho que isso vai trazendo várias consequências, né? Eu vou ouvir melhor, eu vou desenhar meu discurso melhor, porque eu consegui compreender de fato qual é a dor do cara. E quanta gente está, cara, executando o framework, né? Executando o spin tecnicamente, mas não entendeu nada. Cara, isso aconteceu aqui na minha empresa esses dias, Vini. A O que pessoa falou, cara, eu aconteceu? fiz o spin, fiz as perguntas, mas assim, parece que, cara, quando tu entra, o cara fala, e geralmente o cara usa frase assim, fala assim, né? Tipo assim, não, cara, ó, já que a gente tá nesse papo aqui, deixa eu abrir a real para você. Né, cara? Porra, como é que tu consegue? Aí, cara, é a piada que você faz, cara, não é um pouco mais do que isso. Eu nem sei se eu consigo explicar tudo, viu, Vitor? Mas, cara, eu acho que tem muito a ver com isso que você trouxe, né, cara? Com esses pontos. Tem eu não sei se, enfim, já aconteceu isso, eu fazia isso em algum momento no passado, que eu criei um bom relacionamento com o cliente e tá chegando no final do mês, e eu mando um e-mail pro cara falando, bicho, me ajuda, eu preciso fechar minha meta, tudo dependendo do seu contrato para isso. Provavelmente alguém que assistiu ou que vai assistir, que trabalha com vendas, já fez isso em algum momento. O que você está pedindo para a pessoa? É empatia, só. É Você não isso está aí. pedindo o contrato, você está pedindo, cara, me ajuda, eu preciso de você. Então, se a gente fizer um drill down e analisar um pouquinho mais a fundo, no final são duas pessoas que você se relacionando bem e fazendo todo esse caminho de entendimento emocional, que eu acredito muito, e transformando isso numa relação de iguais, todo o resto funciona. Animal. Animal, cara, eu iria nesse papo aí até amanhã. Eu sou suspeito para falar, eu ficaria aqui até a hora que você Cara, quiser. eu ia entrar em exercício de seriedade, como você faz para conseguir sentir melhor o outro. Cara, tem um monte de coisa, mas tem 2 minutos para acabar. Deixa eu liberar esse tempo para você se despedir. Pô, queria te agradecer muito. Obrigado pela galera que participou. Porra, cara, vamos ter que bater mais papo, viu? Pô, Vamos super ter que dar um conta jeito. comigo. Cara, dois Tô, minutinhos, usa esse tempo aí, senão você vai ficar sem tempo para se despedir. Cara, fala de, cara, o que você quiser, da Zen Club, enfim, eu só tenho, cara, te agradecer. Obrigado. Foi um puta papo. maravilha. Obrigado demais. Obrigado você, obrigado Fábio, Sales Farm, quem participou. É muito importante poder falar um pouco sobre esses assuntos. Enfim, eu sou suspeito, eu gosto muito desse tipo de relacionamento, estou sempre à disposição para conversar. Enfim, vendendo um pouco do meu peixe aqui, Zen Club, eu acho que o nosso trabalho como empresa, ele vem muito ao encontro disso que eu falei, que eu acredito, que eu comentei contigo em outro momento, que eu sou fruto do Zen Club, porque eu acredito que, de fato, esse caminho de humanização é o futuro das pessoas, já que a máquina vai tomar conta de 80% da força de trabalho em algum momento. Então, enfim, agradecer muito a participação, o convite, conta comigo e muito obrigado mais uma vez. Foi incrível, gostei demais. Irmão, tamo junto. A gente vai se falar depois aqui por WhatsApp, viu? Fechadíssimo. Beijo pra ti aí, sucesso demais pra vocês na Zen Club e pra todo mundo que tá vendo aí, pessoal. Vamos que vamos. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.